Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Essa é a primeira assembleia do projeto BG Connect Trindade 2. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Eduardo, eu sou proprietário da GPR e vou conduzir com vocês hoje a reunião. Antes da gente começar, eu gostaria de compartilhar que essa reunião vai ser gravada, a gente vai fazer uma ata e depois vai disponibilizar no nosso grupo ali no WhatsApp. Para que o investidor que não pôde participar hoje, ele possa, no momento oportuno, revisar a filmagem, tirar suas dúvidas, enfim. Então a assembleia vai ficar gravada. A ideia hoje também é apresentar para o investidor que o projeto BG2 ele é composto por uma equipe de várias competências. Então, eu represento a GPR, depois eu vou apresentar para vocês o André da Construtábil, a Roberta da Baceto, o Dr. Carlos, que é o jurídico, o Matheus Mondardo vai falar um pouco sobre o mercado imobiliário, enfim. Então, a gente quer mostrar para o investidor que existe toda uma equipe por trás desse projeto para garantir e trazer para o investidor a melhor rentabilidade. Certo? Bom, toda vez que a gente fizer uma assembleia, antes a gente vai mandar um edital sumarizando quais os pontos a gente vai debater aqui de maneira colegiada, tá? Para que o investidor possa saber o que vai ser abordado na reunião. Então, no início do mês, a gente mandou o edital. Qual vai ser o nosso método de assembleia? Nós vamos, em mais ou menos uns 45 minutos, abordar todos os temas e, ao final, a gente vai abrir para perguntas e respostas. Dessa forma, a gente entende que a assembleia ela tem uma velocidade melhor do que se a gente ficar mostrando e parando, mostrando e parando. Então, eventualmente, se você tiver alguma dúvida, você anota e aí, ao final da apresentação, a gente retorna aquele slide e tira a sua dúvida. Em linhas gerais, a gente vai abordar um pouco sobre a GPR, alguns investidores talvez não conheçam a GPR. Depois, a gente vai falar sobre o processo administrativo entre o dia 0 até hoje, que é o período de pré-obra. Na sequência, um pouco sobre os aspectos jurídicos com o Dr. Carlos, contabilidade com o André. Na sequência, eu passo a palavra para a Roberta, que é a CEO do Grupo Baceto, que vai falar um pouco sobre a tese de investimento do BG2. E no final, a gente abre para o Matheus, para ele trazer um panorama geral do mercado imobiliário aqui em Floripa. Porque muitos investidores não são do estado, são de outras regiões, a gente tem investidores também de outros países. Então, a ideia é que o Matheus possa apresentar um panorama hoje sobre como está o mercado imobiliário aqui em Floripa. Pois bem, o objetivo da GPR, desde que ela foi criada, é ser uma opção de aplicação financeira aos nossos investidores. Então, o investidor ele tem lá o seu patrimônio na XP, no BTG, tem gado, tem reflorestamento, e a GPR aparece no radar dele com projetos imobiliários na formatação de preço de custo para ser uma opção de ele diversificar os seus investimentos. Então, esse é o propósito da GPR. Nesses 10 anos de atuação, a gente sempre esteve nesse micronicho da construção civil, que é obras a preço de custo, também chamado de obra por administração, de cooperativa, obra a custo real, enfim. Então, a gente nunca fez loteamento, a gente não faz sala comercial, a gente trabalha especificamente em empreendimentos residencial multifamiliar nesse segmento de preço de custo. Quando a gente olha um pouco para os números da GPR, a gente tem aqui na tela, então a GPR entregou até hoje 3 empreendimentos, está com 4 obras de maneira simultânea e vai lançar um próximo empreendimento em breve. Então esses são os nossos números. Eu considero sempre importante na reunião comentar que o nosso objetivo sempre é conseguir entregar aquilo que a gente vende.
Então, eu uso lá na empresa que a gente vende um salmão e não pode entregar uma sardinha, usando um exemplo aqui hipotético. A gente quer vender aquilo e conseguir entregar a expectativa do investidor. Então, eu coloquei aqui na tela as nossas entregas. Eu fiz questão de colocar a imagem renderizada e depois como ficou o prédio. Esse é o Ampiesa, no bairro João Paulo, que foi o nosso primeiro. Depois, a gente idealizou o Living, que fica ali próximo do Tritri, antes e depois. Na sequência, o Up Easy Home, que é inclusive onde a gente está fazendo hoje esse evento, aqui no Salão de Festas, como era e como ficou. Atualmente, a gente está construindo o Imob Canas, a gente está na fase de estrutura lá em Canasvieiras. Depois, a gente lançou o BG Connect 1, em parceria com a Baceto. Fica ali próximo do Angelone, passou o Angelone, o Teatro do SIC, naquela flechinha verde que aparece aqui na tela. A gente já está em obra. Na sequência, eu diria até de maneira concomitante, a gente lançou o BG Canas também, em joint venture com a Baceto, vendeu todas as cotas e está começando a construção. Ele fica bem na reta ali do Trapiche, lá em Canasvieiras. Esse é o tapume do início da obra. Bom, e hoje, né, que é o objeto aqui da nossa apresentação, o BG2. Eu coloquei aqui na tela a localização. Eu acredito que todos já passaram ali na rua, mas se eventualmente tem alguém de outro estado, de outro país, então eu coloquei aqui na tela a localização exata do terreno. Dito isso, a gente entra num outro assunto, né, agora no início da nossa conversa, que é assim, quando eu converso com os investidores, eles me perguntam, bom, mas qual é o método de gestão da GPR? Como que a empresa pretende entregar um empreendimento? Então, assim, fazendo uma analogia, né, construir uma casa é um projeto, construir uma ponte é um projeto e construir o BG2 é um projeto. Então, tudo aquilo que tiver início, meio e fim, a gente pode ser considerado um projeto. Dentro desse nosso processo de gestão, a gente tem muito claro que existem 3 pilares fundamentais que são a base do empreendimento, que é entregar a obra com qualidade, mas essa qualidade não é de uma qualidade só de obra civil, de um piso bem assentado, uma pastilha que não vai descolar da fachada. É uma qualidade 360. Qualidade na prestação de contas, qualidade na geração dos boletos, né, no fechamento contábil, no atendimento ao investidor, no pós-obra, enfim. O segundo pilar é o pilar do prazo. A gente tem um cronograma que tem início, meio e fim, e a gente vai batalhar com afinco para entregar a obra dentro do cronograma. E o terceiro pilar seria o orçamento. Então, a ideia é conseguir entregar com qualidade dentro do cronograma e também dentro do orçamento. Então, em resumo, essas são as 3 principais diretrizes, né, que a nossa equipe trabalha lá diariamente, né, para cumprir o BG2. Com relação à parte administrativa, eu trago aqui um breve resumo, porque muitas vezes o investidor ele tem dificuldade de entender o que se faz nesse período de pré-obra. Por que quando fecha o grupo, a obra já não começa no dia seguinte, colocando lá um tijolo, fazendo ali uma contenção? Porque existe uma série de atividades burocráticas antes de iniciar a obra. Essa, por exemplo, a compra dos terrenos. O projeto ele vai ser edificado em 2 terrenos que, unificados e retificados, dão origem a uma área. E essa área vai, então, receber o empreendimento. A primeira casa que a gente adquiriu é da Daiane, então esse era o contrato, né, e virou a escritura. E aqui eu trago um ponto bem importante que é assim, no modelo de SPE, o primeiro bem do investidor é o próprio terreno, porque você faz a integralização dos valores iniciais e você tem como garantia o próprio terreno. Por quê? O terreno não vem para o nome da GPR, o terreno vai para o nome da SPE BG2. Na sequência, a gente tem aqui a casa do Luiz e da Tânia, que também migrou de um contrato para escritura, então está em nome do BG2.
Após isso, a gente precisou retificar os dois terrenos para depois unificar. Como é que funciona esse processo? Se você pegar a matrícula das duas casas e comparar com o que tem lá no físico, há uma diferença. Sempre isso acontece, você tem que entrar com um processo administrativo, né, para retificar e depois unificar os terrenos. Aqui a gente tinha uma diferença de 38 metros quadrados. Como é que a gente faz essa ação? A gente contrata uma empresa chamada Escala Topografia, né, que tem aqui a descrição de como ela faz esse processo, e aí a gente entra, né, com um pedido no cartório, que faz ali uma devolutiva. Então aqui no item 3 é o quê? O cartório devolvendo para a gente o nosso pedido de unificação e retificação, exigindo alguns documentos. Tá? Então esse processo é feito dessa forma. Quando a gente começou a resolver essa situação do terreno, o que a gente encontrou? Que quando a gente deu entrada no projeto, o sistema tinha uma viabilidade que considerava aquela servidão como servidão. Quando o projeto caiu na mão da analista, ela olhou para o sistema e no sistema estava como rua regular e não mais como servidão. Aí a gente foi até a prefeitura, conversou e explicou e mostrou para a prefeitura que considerar aquela servidão como uma rua regular num alargamento, por exemplo, ali da Lauro Linhares, não fazia sentido, porque aquela rua ela não tem vocação para melhorar o trânsito da cidade, naquele bairro. Principalmente porque aquela servidão ela liga o nada a lugar nenhum. Porque se eu for reto na servidão, eu vou acabar como se fosse numa floresta. Enfim, então, depois de muito conversar, a prefeitura entendeu e devolveu aquela rua regular para uma servidão. E aí, com isso, a gente manteve ali o afastamento. Uma outra atividade administrativa, antes de começar a obra, é você fazer um laudo de vistoria cautelar. Então, imagine que a gente vai derrubar as casas. E derrubar a casa e começar a cavar pode gerar uma fissura no prédio do lado. Se você não tem um laudo de vistoria cautelar, o síndico vai falar, olha, vocês começaram a mexer aqui na terra e trincou o meu prédio. Aí como é que a gente vai fazer um encontro de versões se não tem nenhum relatório fotográfico antes de começar? Ou seja, esse material que foi produzido, que também é uma empresa especializada que faz, ele tem como objetivo criar um raio-x de cada um dos extremantes, fazer o extremante assinar, colocar na gaveta e, eventualmente, se houver algum dano no prédio do lado, a gente sentar e olhar, bom, vamos ver se estava ou não estava, então, rachado o prédio. E aí você consegue criar ali um relatório para que evite alguma divergência futura. Tá? Então, isso a gente fez no BG2. Então, aqui mostra, né? Pode ter fissura, rachadura, que são coisas diferentes, aí tem mancha, né? Começa a descolar a pastilha, enfim. Então, tudo isso já estava, não foi a gente que ocasionou. Uma outra ação importante antes de iniciar a obra, a gente precisa ter uma apólice de seguro. Justamente porque se a gente for tirar os muros, derrubar a casa e eventualmente houver ali um trabalho no terreno, né, um deslocamento de terra, isso pode ocasionar sim, né, uma fissura no prédio do lado. Então a gente também contratou uma apólice de seguro para o BG2. Feito isso, a gente iniciou uma outra fase administrativa que é a demolição das casas. Para você fazer uma demolição, você tem que entrar com um pedido na prefeitura, a prefeitura analisa, manda um fiscal lá, vê se a casa existe, retorna e dá um alvará de licença para você iniciar a demolição. Então a gente tem aqui na tela os dois alvarás que a gente utilizou. Essa era a casa, né, da Daiane, a casa 1, vou passar aqui algumas imagens. A casa 2, que é do seu Luiz. Aqui, só fazendo um parêntese, sempre que a gente compra um terreno, a gente compra uma casa, existe um valor econômico daquele bem, mas existe também um valor sentimental, né? Porque a vida daquela pessoa muitas vezes foi naquela residência. Então aqui era um momento onde o seu Luiz entregou as chaves, né, para a nossa
funcionária, a Vanessa, falou, olha, agora então é com vocês. E aí a gente começou a fazer a demolição. Outro ponto importante também é assim, você faz a demolição, não machuca ninguém, nada em volta, e você principalmente tem que dar o destino correto dos resíduos. Eu não posso simplesmente pegar aqui esse monte de tijolo e jogar lá num terreno baldio. Então existe uma etiqueta ambiental que diz que a destinação correta dos resíduos que você gera na sua obra, você tem que encaminhar da forma ecológica, né, da forma correta. Aí aqui a gente começou então a montagem dos tapumes. O que a gente percebeu? Que ao invés de tirar o muro, a gente optou por deixar o muro para proteger o terreno. Já teve uma obra da GPR que a gente tirou as casas, tirou o muro, deu uma chuva bem forte, e isso acabou transbordando a água e derrubou o prédio do lado. Então a gente entendeu que fazia sentido segurar lá o muro. Aí esse é o tapume pronto. Aí o que a gente fez? A gente pintou, ó, pelo menos para ficar em conformidade com a cor do tapume. Outro ponto importante aqui é assim, o projeto vai ser construído na linha do tempo. Em muitos momentos, alguém vai lá comprar aquela cota através de uma revenda de vocês, ou vocês vão vender para o consumidor final. Então a GPR tenta ter um tapume que seja um tapume apresentável, com placas, identificação, né, mostrando quais são as tipologias do empreendimento, porque a gente entende que o tapume é uma espécie de showroom. Então, toda vez que um corretor for levar alguém lá, né, e não puder entrar na obra, o tapume serve como essa espécie de vitrine. Bom, outra situação. A gente, antes de comprar as casas, a gente fez um laudo e sondagem do terreno. Só que quando você faz a sondagem no terreno, com as casas em cima, você não consegue muitos pontos de sondagem. Por quê? Porque as casas estão ali. A partir do momento que você faz a supressão daquelas duas casas, você tem mais campo para fazer outros pontos de sondagem. Então, o que a gente está fazendo aqui essa semana? Uma nova sondagem, para que a gente tenha uma informação mais precisa, para que o Giovanni Brizotti, que é o calculista estrutural, ele possa, né, dar a carga correta ali do projeto, tanto de fundação profunda, contenção e por aí vai. Bom, ainda nesse período de pré-obra, a gente tem N atividades. A mais importante é você pegar o projeto arquitetônico e compatibilizá-lo com as outras disciplinas, para que através disso a gente consiga ter informações que vão gerar, né, futuramente a possibilidade de orçar cada linha, né, de compras com mais precisão. Então, o trabalho, né, de compatibilização, ele visa entregar o empreendimento sem as interferências. O que significa? Toda vez que você tem uma interferência dentro do canteiro de obras, você tem um custo sobre isso e você também tem um atraso. O que é uma interferência? Imagina uma vaga de garagem com um pilar no meio. Isso é uma interferência. Então, resolver essa interferência antes dela chegar no canteiro de obra é uma das atribuições desse projeto. Aí tem outra questão que é o seguinte, ó. Imagina que esse é o desenho inicial. Aqui o valor de metro quadrado é R$9.000. Quando eu faço assim, opa, já vira 12 mil. O que eu quero dizer com esse exemplo? Que é função também, tanto da arquitetura como dos projetos, a gente conseguir manter o projeto legal da prefeitura, que é aquilo que se aprova, mas dar uma roupagem estética que possa ser vista pelo consumidor final como algo que é belo. Porque a gente sabe que as pessoas compram muito mais com a emoção do que com a razão. Então, você construir uma fachada que seja uma fachada que reflete o DNA do projeto é uma forma também de ajudar os investidores a monetizar.
Nesse período de pré-obra, a gente tem, então, reuniões, né, entre o arquiteto, a nossa equipe e as pessoas que estão envolvidas para resolver esses conflitos que acontecem durante a compatibilização dos projetos. Essa é a nossa primeira reunião, essa equipe. A nossa metodologia de trabalho nesse período é a metodologia BIM. O que é isso? O BIM é uma forma de você modelar virtualmente o empreendimento antes dele chegar no canteiro de obras. Então aqui é mais uma reunião, a gente fez reunião presencial, agora tem as reuniões, né, virtuais, sempre, né, tentando acomodar todas as melancias ali na carroça e fazer com que tudo possa, né, acontecer no planejamento para que lá no canteiro de obras a gente não tenha as interferências que eu comentei. Esse trabalho ele é tão complexo que eu gostaria inclusive de passar um vídeo que mostra um dos nossos empreendimentos nessa unificação de todas as disciplinas ao mesmo tempo e o quanto esse trabalho é importante, né, para melhorar a qualidade, o custo e o prazo da obra. Bom, estou de volta? Onde eu moro, por exemplo, quando a gente chega no hall de entrada, ele é um hall de entrada com pé direito duplo, bem bacana, bonito, assim tal. Só que quando você entra, tem um pilar na frente. Você tem que desviar o pilar e entrar no elevador. Ou seja, um empreendimento desse tamanho, né, com essa proposta, ter um pilar no meio do hall de entrada, no meu entendimento, isso é uma falta de compatibilização dos projetos para ter resolvido essa interferência antes dela chegar no canteiro de obra. Vamos em frente. Como é que funciona a prestação de contas da GPR aos investidores? Cada empresa tem um método de fazer prestação de contas. Então, às vezes tem investidor que investe na GPR, em outras empresas, ele acaba comparando. O importante é entender, né, que cada empresa tem ali as suas características. Como é que a gente fazia no passado na GPR? Todo mês a gente mandava os relatórios por e-mail e mandava fotos e vídeos. Aí o investidor trocava de e-mail, não avisava, e parava de receber e reclamava. E depois a gente também começou a receber reclamação de que a gente estava enchendo a caixa de entrada dos investidores com muitas fotos e vídeos. Então, o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu inverter. Ao invés da GPR enviar os relatórios, o investidor busca as informações que ele quer dentro do site da GPR. Então, se você digitar ali gprinvestimentos.com.br e colocar lá no investidor, você vai entrar na área, vai colocar a senha GPR70 ali no BG2 e aí vai ter acesso a todas as informações do projeto. Já me questionaram, mas a senha é a mesma para todo mundo? Sim, porque todos são sócios, então não há necessidade de ser uma senha para cada investidor. Então, digitou ali, entrou, vai ter foto, vídeo, relatório, né, matrícula, contratos, todos ali. Bom, além disso, como é que na prática a GPR presta contas? A primeira forma são as assembleias, como por exemplo hoje. A gente vem aqui com a equipe, mostra o status report, o avanço físico do projeto. A segunda forma são os balancetes contábeis, os relatórios financeiros. Todo mês, religiosamente, a gente faz a apuração do resultado e coloca lá no site. Às vezes o investidor fala assim, poxa, mas a gente está no mês X e o relatório é do mês Y. Sim, porque quando você corta o mês, você precisa de um tempo para apurar o resultado para depois subir. Então não é acabou 31 de maio, no 1º de junho o relatório vai estar lá. Tem um delay que é justamente a auditoria contábil
que é feita para depois subir na área do investidor. Além disso, a gente também recebe os investidores aqui na sede da GPR. Porque assim, o investidor às vezes não vai na assembleia, não lê o relatório, mas em algum momento dá um estralo e fala assim, pô, será que a empresa está lá ainda? Então, aqui é um casal de ucranianos, toda vez que o investidor se sentir inseguro, não está com alguma dúvida, vem aqui na GPR, a gente toma um café, eu mostro os relatórios, então funciona também como uma forma de prestar contas. E a quarta forma e última são as visitas in loco. O investidor vem com a família e a gente faz uma visita guiada dentro da obra. Essa visita, diferente da visita na GPR, ela tem que ser programada. Por quê? Porque a gente precisa ter alguém lá para receber. Não dá para chegar lá um casal com 2 filhos, um cachorro, querer entrar sem capacete, sem sapato fechado, aí daqui a pouco torce o pé ali num buraco, enfim. Então, a visita na obra, ela tem que ser supervisionada por alguém da equipe da GPR, que pode ser um engenheiro, pode ser a Vanessa, a Eliane, enfim. Então, essas são as 4 formas da gente fazer a prestação de contas. Bom, no começo da apresentação eu comentei que hoje a ideia também era mostrar que existe toda uma equipe multidisciplinar por trás do nosso projeto. Então agora eu vou passar a palavra para o André Loureiro, que é o contador da SPE, e ele vai explicar um pouco como que funciona essa parte contábil aí dentro de uma SPE. Opa, boa noite, é um prazer estar aqui. A gente já está tocando empreendimento junto com o Eduardo há bastante tempo. A nossa empresa está no mercado há 20 anos. A gente é especializado no segmento de construção civil, incorporação imobiliária, construção civil, demolição, tudo isso aí a gente conhece. Além disso, a Construtábil, em 20 anos, a gente busca trazer outras formas de atender melhor o nosso cliente. Então, hoje a Construtábil, além de fazer a parte de construção civil, a contabilização, a gente também oferece para os nossos clientes a parte de condomínio. Então, a gente cria o condomínio, desenvolve toda a parte de prestação de contas dos condomínios, para deixar tudo transparente e visível para todos os investidores e condôminos, né? A prestação de conta, como o Eduardo falou, a gente faz o fechamento mensalmente, faz a verificação de todas as contas e sobe isso para o Eduardo, a gente encaminha para o Eduardo para que a GPR disponibilize dentro do site para que vocês possam verificar. André, tivemos uma dúvida, tem alguma coisa errada, é um problema? Identificaram, não tem problema. Pode entrar em contato com a nossa equipe, pode entrar em contato primeiro com o Eduardo, né? O Eduardo passa o nosso contato, a gente pode se reunir com os investidores sem problema nenhum, né, para prestar os esclarecimentos necessários, e a gente está sempre à disposição, né? Como eu falei, a gente está há 20 anos no mercado, conhecemos de construção civil, e o Eduardo também já nos conhece há bastante tempo. Qualquer coisa que vocês precisarem, a gente está à disposição. Alex, tu devolve a apresentação. Pessoal, aproveitando esse assunto de contabilidade, eu queria contextualizar com vocês uma pergunta, né, e criar aqui um entendimento que ele é muito recorrente dos investidores junto à GPR, que é o seguinte: o investidor me liga e fala, Eduardo, eu não sei se eu alugo, eu não sei se eu vendo, e eu também não sei como é que eu entro na SPE. Então, como a gente teve muita demanda com relação a isso, o que a gente fez? A gente sentou lá na contabilidade e criou, né, uma memória matemática de como o investidor apura os resultados, tá, durante esse processo que ele for fazer ali a venda ou a locação. Então vamos imaginar aqui o seguinte, ó, essa é uma DRE, tá?
tá? Uma DRE hipotética, quando você, porventura, faz a venda da sua cota. Então, lá, custou 100, vendeu por 150. Pagou ali o corretor, tirou o ganho de capital, sobra 34, certo? Se você for fazer a venda na pessoa jurídica, a conta é a mesma, só que o imposto é diferente. E se você for fazer a venda através de uma administradora de bens, a conta também é diferente. Então, aqui a gente tem um resumo que é o seguinte: se você, investidor, tem como objetivo vender a sua cota, a melhor forma de você aderir à SPE é na pessoa física. Por quê? Porque aqui você vai pagar menos imposto. Não é que você vai ter, o valor da venda vai ser maior, não. É que você vai pagar menos imposto. Então imagina assim, você tem uma empresa, se você vende R$1 a mais, desse R$1, nem tudo é lucro. Você tem o custo, você tem os impostos. Agora, se você tem uma empresa e você economiza R$1, é 100% de lucro. Então aqui a conta, ela é em que sentido? Como você deixa menos dinheiro na mesa na hora que você for apurar o resultado? Então a resposta é, se você for vender, entra na pessoa física. Agora vamos mudar. Tu vai falar, bom, Eduardo, eu não vendo, eu só alugo e coloco lá em renda passiva. Vamos fazer a mesma matemática. Se você aluga por 3, você paga lá a IBAGI, por exemplo, hipotético, mais o imposto, sobra aquele valor de 1.900. Se você alugar na pessoa jurídica, vamos partir do pressuposto que você seja lucro presumido, vai sobrar 2.420. E se você for uma holding 2.420 também. Então vamos lá. Se você vai aderir ao BG2 com o objetivo de alugar, a melhor forma tributária de você aderir à SPE é através de uma pessoa jurídica, certo? Então, aqui a gente tem a resposta. Se for vender, entra na pessoa física. E se for alugar, entra na pessoa jurídica. Tá bom? Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode me chamar depois no WhatsApp, junto com o André aqui, a gente explica em maiores detalhes. Mas, a princípio, é isso. Agora eu vou passar a palavra para o Dr. Carlos, que é o jurídico da SPE. Ele vai participar virtualmente e ele vai falar um pouco sobre os aspectos jurídicos de uma sociedade a preço de custo. Aqui está novamente fazendo a primeira assembleia de mais esse empreendimento, junto com o Renato, com o Eduardo, com o André, com todo o pessoal aí da Baceto. Me chamo Carlos Alberto Andrade, sou advogado, sou sócio aqui do escritório Alberto Andrade Assessoria e Consultoria Jurídica, na qual a gente cuida do jurídico aqui dos 3 empreendimentos aí junto com a GPR, né? No caso aqui, o empreendimento do BG Connect Trindade 2, nós somos o jurídico. O nosso escritório, ele tem como objetivo aqui, além de trazer a segurança jurídica de todos os movimentos que são elaborados, que são realizados pela construtora, pelos moradores, pelos investidores, a gente cuida de uma forma visando sempre dar celeridade, né, na busca de pesquisas, de laudos, de pareceres. O escritório ele já adotou, desde 2019, essa dinâmica, né? E junto com a GPR, aí, a gente está junto desde 2023, trazendo esse mesmo modelo, né, de trabalho jurídico. Então, é atender a todos os investidores, né, além das da construtora, de todos os envolvidos, né, dentro desse projeto. O escritório ele tem, né, aqui, né, por necessidade sempre, né, tá amparando, né, para que todos consigam chegar, né, no final desse projeto, com seus objetivos ali alcançados, né? O escritório, ele, além de desenvolver esse trabalho de assessoria jurídica para a SPE, que é o nosso modelo de negócio aqui específico, né, nós atuamos também aí com incorporadoras, atuamos também com condomínios, realizamos aí individualização de matrícula, registro de incorporação. Então, o escritório ele já vem
desenvolvendo aqui atividades pertinentes a esse projeto, a esse modelo de negócio, buscando sempre aqui a segurança jurídica de todos os movimentos que o projeto ele necessita fazer, né? Do início até o fim, né? Desde lá do acompanhamento, junto com o André, ali na contabilidade, da constituição ali da SPE, até o final, né? A partir do momento que a gente vai criar o registro de incorporação, a gente vai fazer ali a BITS, né? A individualização de matrícula, a gente faz todo o acompanhamento jurídico, dando suporte para que tudo ocorra, né? Dentro da sua perfeição, né? Sempre prezando aqui, né? Pela agilidade, pontualidade, qualidade no serviço prestado, a relação do escritório também com os investidores. Nós estamos de portas abertas aí para, né, para atendê-los sempre que o assunto for pertinente à questão jurídica. O escritório está de portas abertas para recebê-los, seja por qualquer meio de comunicação ou, né, também um atendimento presencial. Hoje o escritório ele conta, né, ele conta com mais dois advogados, a doutora Fernanda, né, e o doutor Vitor, também auxiliam lá em todas as atividades pertinentes ao mercado imobiliário, né, advogados aí também competentes, sempre sempre de prontidão aí para atender e passar o tempo de resposta aí no menor possível, né, e sanar qualquer dúvida que porventura qualquer investidor possa ter durante todo o projeto. Então o nosso escritório ele fica também na Trindade, né? Ele fica ali na rua Santa Luzia, né? No edifício ali do The Place, no 10º andar, na sala 1015. Então vai tá nos documentos ali que transitam aí dentro do projeto. O que precisar, a gente fica à disposição. Estamos ali de portas abertas para que conseguimos aqui atender a todos que tenham dúvidas com relação jurídica, pertinente ao nosso projeto, e o que for preciso é só chamar que a gente está aqui de prontidão. Prazer, e vamos seguir juntos aí até o fim do projeto. Obrigado, Eduardo. Bom, pessoal, então agora eu vou passar a palavra para a Roberta, que é a CEO da Baceto, e ela vai fazer uma abordagem sobre a tese de investimentos do BG2, sobre os projetos da Baceto, sobre o mercado imobiliário, enfim. Tá? Então, vou passar aqui para a Roberta. Boa noite a todos que nos acompanham, aos presentes aqui também. Como o Eduardo comentou, meu nome é Roberta e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Baceto e também essa parceria que a gente acabou firmando junto à GPR nesses projetos, né, que foram projetos vencedores. Então, a Baceto Grupo hoje ela é uma holding aqui em Florianópolis. Holding é a união de algumas empresas. Nós temos um total de 4 marcas aqui no nosso guarda-chuva. A Baceto Imóveis, que é a unidade imobiliária do qual a gente promove a comercialização das cotas aí para investimentos, não somente, né, mas a grande maioria do nosso trabalho e escopo de trabalho é a venda de produtos a preço de custo. Nós também temos uma agência de marketing, que é uma agência, então todo o material digital dos BGs foi realizado através da nossa agência, né? E a gente conseguiu compor aí um material interessante para oferecer para o mercado. Nós também temos no escopo da marca uma lotadora, que é a BS Urbanismo, então é ali onde a gente trabalha os projetos horizontais. E por fim, mas não menos importante, nós criamos então a Baceto Empreendimentos, e o marco inicial dela foi com a parceria aqui com a GPR, quando nós iniciamos então o desenvolvimento de projetos a preço de custo. Hoje, o nosso grupo ele é conhecido com a especialização na venda e comercialização então, de produtos a preço de custo. Já comercializou mais de 1.350 cotas, isso de projetos nossos desenvolvidos e também de terceiros. Nós estamos há 6 anos no mercado, iniciamos a nossa trajetória como grupo lá em 2018, nos ingleses, e hoje temos aqui 10 lojas no total, incluindo
aqui na Trindade, uma unidade matriz. 11 empreendimentos lançados oficialmente, né? Nós somos desenvolvedoras de projetos, em parceria com as empresas que executam. Aqui também vocês conseguem acompanhar mais de 1.000 clientes ali estabelecidos nessa negociação, mais de 530 milhões em vendas a gente conseguiu gerar nesse período, né? E um crescimento exponencial passando aí de 1000%. Um pouquinho aqui do que a gente desenvolveu, o Eduardo comentou e iniciou muito bem a fala dele quando ele disse que a gente desenvolveu projetos e, a partir dali, iniciamos uma estrutura aqui no mercado imobiliário. Se vocês observarem, os 3 primeiros projetos que constam aqui são projetos BGs, foram projetos desenvolvidos pela Baceto em conjunto com a GPR, onde a gente costuma dizer que deu um match e a gente conseguiu, de fato, trazer aí para o mercado produtos vencedores. Um destaque bem importante para falar sobre os projetos BGs foi que os 3 juntos somam mais de 180 cotas e os 3 juntos foram comercializados num período aí de 6 meses. Então, realmente, os BGs são projetos vencedores. Vocês, investidores dessa modalidade e desse produto, realmente fizeram um bom investimento, né? Os BGs, inclusive, a título de curiosidade, principalmente os 2 primeiros, que foi o BG1 e o BG Canas, né? Eles já estão conseguindo performar a venda de revenda, que a gente costuma falar. Então, você, investidor, agora com o grupo fechado, o BG Connect Trindade 2, se tiver interesse, de fato, em trabalhar a revenda e não tem um corretor que possa auxiliar, a Baceto coloca à disposição a unidade da Baceto Imóveis para que vocês consigam, então, trabalhar revendas, se for do interesse, né? Tem investidores que querem performar a locação, aí realmente pode manter com a cota. Seguindo aqui a apresentação, a título só de curiosidade, nós temos outros 2 projetos lançados em parceria com outra empresa, que são parceiras, empresas executoras, né? Assim como a GPR executa os BGs. Então, nós lançamos um total de 11 projetos desde quando iniciamos essa estrutura. E, a partir dessa gama de relação que a gente foi criando entre o mercado e, propriamente, os parceiros de Inventory, a gente foi conseguindo, então, conquistar esse espaço aqui no mercado de Floripa, tá? Quem tiver interesse, acesse o site da Baceto e consegue identificar os outros projetos desenvolvidos. Seguindo aqui, no grupo, você ainda encontra, além das nossas 4 empresas, um setor de desenvolvimento territorial. Então, para quem também é investidor de áreas, né, de terrenos, e tiver interesse de encaminhar a sua área para uma visualização de viabilidade construtiva aqui na cidade de Florianópolis, o setor disponibiliza essa disposição aí de análise de terra e viabilidade construtiva. Temos recursos humanos, né, então, porque é necessário para o nosso grupo a gente conseguir desenvolver, junto aos nossos parceiros, a estruturação de novas equipes. Então, o nosso grupo conta com recursos humanos, a assistência jurídica integrada, então, os advogados fazem parte também do nosso time. E, por fim, mais ou menos importante, a gente tem também um setor contábil. Isso tudo, ele acaba finalizando aí o nosso ecossistema, como a gente mesmo diz, todas as empresas e a estrutura que a gente acabou desenvolvendo é para mesmo alimentar o nosso processo, nos permitindo ter uma visão 360 do mercado, entendendo a identificação e o padrão de consumo que hoje o mercado oferece, né? E buscando também um feedback mais fidedigno de toda a operação. E a gente costuma dizer que esse é o jeito Baceto. Ao final aqui dessa minha lâmina, eu também vou deixar as redes aqui das empresas, caso vocês tenham interesse em nos seguir. Eu acredito que esse material também vai ficar disponibilizado para vocês. Meu jabazinho, né? Quem quiser seguir a minha rede social está aqui, então fiquem à vontade também, é um prazer tê-los por ali. Encerro minha fala agradecendo a todos que estão nesse momento, que é um privilégio, né, nós participarmos de uma primeira assembleia de um grupo que também foi vencedor. Acho que, a título de curiosidade, o BG Connect Trindade 2, se eu não estou enganada, foi finalizado em 4 meses o grupo total. Então, foi realmente um projeto muito vencedor e eu não tenho dúvidas que vocês irão conseguir performar o investimento que vocês fizeram. Agradeço, Eduardo, pelo momento de fala e agora vamos escutar um pouquinho sobre o mercado imobiliário. Até mais. Obrigado.
Pessoal, então, após a fala da Roberta, a gente vai encaminhando aqui para o final da Assembleia e a gente sempre traz para o investidor, principalmente a gente tem investidor nos Estados Unidos, pessoal da Ucrânia, muito chileno, argentino. Então, assim, nem todo mundo conhece Florianópolis assim como a gente conhece, que é uma cidade vocacionada por turismo, segurança pública, qualidade de vida, capital de tecnologia, enfim. Então, o Matheus agora vai fazer um overview, um apanhado geral, né, do mercado aqui para que vocês possam ter mais informações. Muito boa noite a todos os cotistas desse empreendimento, no qual eu tive a honra também de participar da comercialização. Eu me chamo Matheus, sou um dos gerentes de vendas da Baceto Imóveis, e a ideia aqui é trazer algumas atualizações referente ao que eu vivo diariamente, né, no meu trabalho. Inclusive a nossa unidade imobiliária matriz, que contempla algumas equipes, fica situada no bairro da Trindade. Então vou trazer aqui um panorama geral, tanto da nossa cidade, quanto também do bairro da Trindade, mais em específico, para vocês poderem se situar um pouco mais. Como que a gente se encontra hoje e para onde também que estamos caminhando, né, considerando que esse empreendimento vai ser entregue no ano de 2027, então. O mercado imobiliário de Floripa, como um todo, apresentou no ano de 2024 e até então em 2025, com base em algumas pesquisas, também na minha experiência, vimos aí como a terceira cidade mais procurada no mundo, né, para short stay, locações de temporada, especialmente nas épocas de verão. A valorização do metro quadrado como um todo, no ano de 2024, ficou um pouco acima de 9%, né, para os imóveis prontos. Temos também o aluguel em alta. O aluguel despontou muito no ano de 2024 e chamou muita atenção dos investidores, que performou muito bem a valorização do aluguel. Se continuar nessa tendência, até 2027 teremos uma precificação muito atrativa para vocês, investidores que pretendem trabalhar com alocação. Então, o aluguel subiu 26% em 2024. Né? Isso é realmente algo muito atrativo para vocês que adquiriram uma unidade com essa finalidade, então. Seguindo os destaques, né, do bairro da Trindade, mais em específico, a vocação, qual o público-alvo, o que vocês vão poder performar nesse investimento. Especialmente a proximidade à nossa Universidade Federal, que em nenhum momento deixa a desejar com relação à procura, com relação à demanda. Observo que hoje o bairro da Trindade tem uma das menores vacâncias, né? Os apartamentos, geralmente estúdios com essa tipologia mais compacta, apresentam filas, aqueles inquilinos que estão procurando, né? Então tem imóveis que as pessoas esperam o inquilino desocupar para poder estar acessando e conseguir realizar uma locação. Então realmente é uma demanda muito forte para você, investidor. Além de a demanda ser forte, ela é constante. Temos aqui algumas praias de Florianópolis que sofrem um pouco com a sazonalidade e o imóvel acaba ficando desocupado em alguns períodos do ano. Diferente disso é o bairro da Trindade, em que os universitários, né, semestralmente, aí existe um giro também muito grande e a procura, tanto no meio do ano quanto no final do ano, para que essa locação tenha um contrato pelo menos que anual, né, vocês conseguem garantir aí, que o imóvel esteja ali rendendo mensalmente a cada ano, e isso acontece de forma muito facilitada. É um bairro com infraestrutura completa, né? A Trindade hoje oferece todos os serviços com muito fácil acesso a pé, e essa é uma característica do BG Trindade 2 também pela localização que ele está situado. Com relação à infraestrutura, também uma atualização interessante. Recentemente foi inaugurada uma unidade do supermercado Angeloni, na frente do Hospital Universitário. Ali também é um empreendimento residencial e comercial que veio elevar, né, realmente o preço do metro quadrado e o padrão que estão sendo feitos esses novos empreendimentos no bairro da Trindade hoje. Os estúdios na Trindade, como eu comentei, a ocupação dessas unidades em prédios novos, né, estúdios bonitos, bem imobiliados, está em 95%, isso no ano de 2024, pelos dados que eu estive levantando. E com relação a preço final de venda, para quem pensa em esperar concluir, né, entregar as chaves para poder realizar o lucro do seu investimento e partir para o próximo,
Hoje, no ano de 2025, nós temos um ticket médio para estúdios, né, e novamente reitero, que aqui estou falando de apartamentos novos em condomínios bonitos, né, com uma fachada que tem uma estética relevante. Temos aí um ticket médio para esse padrão de imóvel em R$570 mil, sendo que tem unidades que vão de 470 até aproximadamente R$700 mil, né? Isso o preço final de mercado que é praticado hoje em 2025 aqui no bairro da Trindade, em Florianópolis. Seguindo aqui, alguns números também, para você que já gosta de calcular, já gosta de ter uma ideia de quanto de retorno que vai poder ter, né, e assim medir a atratividade do negócio. Hoje, um estúdio com essas características que eu estive levantando gera, em média, R$ 3.200 por mês com a alocação tradicional, né, com contrato anual. Isso também fora aí o valor de condomínio que é pago pelo próprio inquilino, né. Uma taxa de vacância inferior a 5%, como eu já falei. Então, um retorno líquido anual a partir desse investimento, que vai de 6% ao ano para imóveis já prontos, né, para quem paga o preço final e compra pronto. Como no caso de uma SPE, vocês acessam o preço de custo, a rentabilidade, no final das contas, se torna muito mais atrativa, e eu vejo casos aí que até supera os 12% ao ano, né? Ainda fora toda a valorização do bem como um todo, o investidor acaba por ganhar nas duas pontas, com a rentabilidade e também com a valorização. Algumas tendências, né, que a gente observa e também procura se adequar a isso para ter projetos vencedores. Observamos que no bairro da Trindade, em especial pelo nosso público-alvo serem estudantes, pessoas que estão iniciando a vida, temos também a academia de polícia, os estúdios, os apartamentos compactos, eles têm uma demanda muito grande com relação a imóveis maiores. E isso continua a ser uma tendência, como o preço está subindo muito, as pessoas acabam por ter que alugar imóveis menores para que elas tenham condições de arcar com esse aluguel mensalmente para que caiba no orçamento então, né? Os preços, justamente pela demanda, pela qualidade de vida, pela própria segurança que a Trindade oferece, tem uma perspectiva de continuar performando muito bem. Em 2024, a Trindade valorizou pouco mais de 13%, então, continuando nesse ritmo, aí vocês vão ter um preço final muito interessante nessa cota que vocês adquiriram no empreendimento. Como mais um tópico, trago aqui a questão do turismo acadêmico, né? Para quem queira explorar a locação short stay, eu já tenho alguns clientes explorando dessa forma e tem trazido também um resultado bem significativo, né? Já que temos muitas pessoas que viajam com fins acadêmicos, sejam professores, pessoas que vêm em congressos, pessoas que vêm fazer mestrado, doutorado, a locação short stay no bairro tem funcionado muito bem. Às vezes você é um investidor de fora que pretende utilizar o imóvel em algumas épocas, então não precisa deixar o ano todo com um só inquilino. Consegue trabalhar com short stay e performar muito bem também a rentabilidade, como também desfrutar do imóvel nas épocas que vier aqui visitar a ilha de Florianópolis. Por fim, então, concluo aqui que o bairro da Trindade é realmente uma referência imobiliária, principalmente para quem quer ter uma previsibilidade de receita, já que é um bairro que oferece muita segurança, né? Muito dificilmente vai faltar inquilino, até nas épocas de crise, né? Como, por exemplo, a pandemia, o bairro da Trindade ainda permaneceu com uma demanda e com muitos inquilinos nos imóveis. Os estúdios, eles também continuam com alta demanda, pelo motivo o qual eu já comentei, é uma tendência à redução do tamanho das plantas hoje em dia, né, e como os estudantes são sozinhos ou no máximo 2 pessoas, uma tipologia estúdio comporta muito bem, considerando também que temos um condomínio super funcional e com diversas facilidades para atender essa pessoa que vem a residir. A previsibilidade de renda, né, para quem quer ter uma carteira de locação, também se torna um ponto muito atrativo da Trindade, já que você acaba não tendo variações. Então você bota um inquilino, ele te paga X por mês, e você que quer ter uma aposentadoria imobiliária já consegue também ter uma organização muito bem definida com isso. No mais, concluo aqui então, agradeço o espaço e digo aqui que a Baceto e a GPR estão sempre buscando estar de acordo com a tendência do mercado para que possa estruturar, tanto como foi esse empreendimento, nos próximos que virão, algo bem satisfatório e, acima de tudo, rentável para os cotistas. Muito obrigado.
Bom, pessoal, eu reitero tudo isso que o Matheus falou e durante as minhas conversas com os investidores, o que eu percebo? Assim, que em muitos momentos o investidor pergunta qual é a opinião da GPR. Então, assim, você investidor do BG que vai alugar, vender, que vai flipar, quem vai assessorar você é a Baceto. Então, sempre que você tiver com a intenção de alugar, de vender, você vai procurar a Baceto. Por outro lado, eu também não vou me furtar de opinar, né, e dar o meu entendimento com relação ao mercado. E eu queria compartilhar com vocês aqui, de uma maneira bem objetiva, exemplos de venda e locação aqui desse empreendimento na Trindade, na verdade na Carvoeira, do lado da Universidade Federal, que é o Up Easy Home, tá? E ele fala um pouco sobre o DNA dos BGs. Vou botar aqui o BG2. Então vamos imaginar o seguinte, eu vou colocar aqui no quadro preço de locação e de venda para que a gente possa entender a diferença de uma planta compacta, que é o DNA do BG, versus uma planta padrão, uma planta de 2, 3 ou 4 dormitórios. Então, vamos pegar um exemplo aqui de aluguel. Um estúdio de 30 metros quadrados aqui no Up, o investidor alugou por R$3.000. Isso dá R$100 um metro quadrado, certo? Nesse mesmo empreendimento, a gente tem 2 dormitórios. Aqui é loft duplex, 2 dormitórios e estúdio. O mesmo investidor tem um apartamento de 60 metros quadrados, que é 2 dormitórios, e ele também alugou. Então vamos por uma lógica matemática. Se 30 eu alugo por 3, 60 eu alugo por 6. Certo? Errado. Ele alugou o 2D dele por 4. O que dá aqui 67 um metro quadrado, ok? Então, quando você compara a tipologia estúdio compacto com as outras tipologias, na locação, o estúdio é imbatível, porque olha só a diferença entre um valor e outro, ok? Aí você vai falar o seguinte, bom, Eduardo, mas para mim não adianta muito esse teu cálculo, nem essa tua prova aqui da vida real do Up, porque eu não alugo, eu só vendo, tá? Então, eu vou trazer de novo um exemplo aqui do Up Easy Home. Eu tenho lá um investidor de Chapecó. Vou botar aqui, venda. Isso aqui é aluguel. E agora eu vou falar de venda. Ele tem um estúdio de 30 metros quadrados que ele vendeu por 115 mil. O que dá aqui, vamos arredondar, 17 mil metro quadrado. E ele também tem 2 dormitórios de 60 metros quadrados que ele vendeu por, vamos imaginar, de novo a lógica da equidade matemática, 30, 500, 60, 1 milhão, certo? Errado de novo. Ele vendeu por 640 mil, o que dá aqui 11 mil um metro quadrado. Então, tanto na venda como na locação, quando a gente compara os valores, é muito disso que a gente busca apresentar para vocês do DNA dos projetos do BG. Né? Porque a tipologia nesse modelo de negócio, quando você olha para a rentabilidade, ela é imbatível, tanto no aluguel quanto na venda. E eu vou mais longe, ela também é imbatível quando você for fazer um negócio e dar ele de entrada. Porque um apartamento menor, o outro lado tende a aceitar, porque é mais fácil de vender e alugar do que um apartamento maior. Então, esse é um exemplo, né, que eu gostaria de trazer para vocês, né, para comprovar a nossa tese de investimentos de que realmente o estúdio hoje traz a maior rentabilidade. Bom, finalizando aqui a apresentação, o nosso grupo está fechado, a gente vendeu todas as cotas, está iniciando aí o projeto, porém teve um investidor que ele teve um problema de saúde, a mulher dele está com câncer, e ele acabou devolvendo a cota. Tá? Então, a gente tem uma cota disponível, que é o Loft Duplex 402, que está aqui na tela. É uma cota andar mais alto, frente rua, né, sol da tarde, vista livre, enfim. Então, é um pão quente aí do prédio,
e se alguém tiver interessado, a gente está com essa cota disponível. A planta dela é mais ou menos essa aqui, ó, tá? A parte de baixo e a parte de cima. Qual é assim, o diferencial do loft? O loft duplex, como ele tem um banheiro embaixo e um banheiro em cima, então ele tem uma dinâmica que é, quando você recebe alguém na sua casa, você não tira a privacidade de quem está lá no segundo andar, porque a visita vai usar o banheiro embaixo, vai fazer ali uma interação social na parte da sala, sem ter que acordar quem estiver eventualmente dormindo na parte de cima. Então esse é o diferencial do loft. Aqui a gente tem uma imagem renderizada, né? Hoje os lofts eles evoluíram na prefeitura, então além de ele ser loft, ele ainda tem uma parte de sacada, tá? Que é essa parte aqui, ó, que tem mais ou menos uns 3 metros quadrados, né? Que a gente chama de balcão. Então ele traz aí mais um diferencial, né, para esse imóvel. Então, se alguém de vocês, né, tiver interessado, com disponibilidade de fazer mais um investimento, né, pode conversar com o Matheus, que é o corretor aqui da Baceto, que ele vai apresentar para vocês mais informações. Pessoal, antes da gente abrir para perguntas e respostas, uma outra coisa também que eu gostaria de compartilhar é assim. No começo do projeto, o investidor, às vezes ele fica um pouco perdido, assim, ele não sabe onde é que ele tira o relatório do imposto de renda, o boleto não chegou, ele quer vender, daí ele liga lá para a GPR, enfim. Então, sempre que você tiver perdido ou que não tiver obtendo um retorno, você manda um WhatsApp para mim, tá? Pode mirar aqui na tela, no QR Code, em qualquer momento, em qualquer horário, qualquer dia, manda um WhatsApp que eu vou direcionar você para alguma área, ou dentro da empresa, ou na contabilidade, ou lá na Baceto, certo? Para finalizar, eu compartilho aqui que a GPR em breve vai lançar um empreendimento lá em Jurerê. Ele vai ser um empreendimento exclusivo para quem é investidor da GPR. Então, em breve, né, vocês vão receber um convite para participar. Vai ser um evento virtual, porque a maioria dos nossos investidores não é daqui, onde a gente vai apresentar um empreendimento e quem for convidado e for ali investidor, vai ter uma janela de tempo de mais ou menos uns 15 dias para fazer a aquisição. Só depois que a gente vai abrir para o mercado. Tá? Então, em breve, a gente vai fazer esse convite. Esse hoje seria um esboço, né, da nossa fachada lá em Jurerê. Bom, pessoal, então agora a gente vai abrir para perguntas e respostas. Como é que funciona? Quem tiver algum questionamento para fazer, sinaliza ali na mesa para o Alex, e aí ele joga aqui na tela e a gente faz essa análise juntos. Alex, colocou na mesa? Bom, pessoal, então assim, a gente vai encaminhando aqui o encerramento da Assembleia, dizer que, eventualmente, depois das... como está o cronograma da obra? Essa é a pergunta do Rafael. Bom, Rafael, conforme a gente explanou aqui, a gente está no período de pré-obra, tá? O período de pré-obra ele vai de 9 de 24 a 9 de 25. O período de obra vai de 10 de 25 a 10 de 27. Então, hoje a gente está nesse período de pré-obra. O que efetivamente a gente está fazendo hoje? A gente estava fazendo um laudo de sondagem para confirmar que tipo de fundação a gente vai fazer. Se vai precisar de uma contenção, se vai precisar de uma hélice contínua, ou se vai ser sapata direto em cima ali, né, eventualmente de um terreno mais firme. Então é isso que a gente está fazendo hoje. Tá? Então a gente está dentro do cronograma e a gente vai sempre atualizar os investidores, né, de períodos em períodos. A Cris está dizendo nada a perguntar, só agradecer, obrigado pelos esclarecimentos. Bom, pessoal, então assim, eventualmente, se você tiver alguma pergunta, né, não acaba aqui,
Gostaria de saber se existe algum aproveitamento sustentável que traga retorno enquanto a demolição das casas. Então, quando a gente fez a demolição das casas, a gente contratou uma empresa especializada em demolição. Essa empresa tinha um engenheiro que deu uma RT, a gente fez a demolição e aí tinha lá uma máquina que tirava o entulho, colocava numa caçamba e dava uma destinação correta, né, do resíduo. Porque se você não for seguir o protocolo ambiental, o que acontece? A gente seria multado por fazer o descarte de maneira irregular. O que a gente fez antes de demolir foi assim: o seu Luiz entrou lá, ele retirou, né, os pertences dele, claro, mas outras coisas também. A gente tentou reaproveitar ao máximo, né, tipo sofá, cadeira, enfim, para realmente só colocar lá no lixo, vamos dizer, as coisas que não poderiam ser reaproveitadas. Bom, pessoal, então assim, se você tiver alguma dúvida, tá aí o meu telefone na tela. Amanhã acordou, surgiu uma dúvida que lembrou só agora, enfim, fica à vontade, chama no WhatsApp, a gente recebe você na GPR. Você quer vender, a gente vai na Baceto, a Baceto recebe você, tenta fazer ali a sua sessão, enfim, tá? Então, a gente vai encerrando e eu quero dizer que, em nome de todos que estão aqui presentes, a gente agradece a presença, a gente reitera o nosso compromisso de tornar o BG2 um projeto vencedor e a gente fica à disposição, tá certo? Uma boa noite a todos. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling